Oi, 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 pessoal! Olá, boa noite, bem-vindos a... Ai, Joana, Bem-vindos a mais um Vozes das Nossas Cabeças. Meu Deus, o que está acontecendo? Totalmente Mudou. das nossas cabeças, viu? Totalmente. Muito bom, muito bom. Bem-vindo a mais uma live do Vozes das Nossas Cabeças, onde eu, Joana Lustosa, junto com a Germana Lustosa, minha madrasta, cheia de energia hoje, maravilhosa, e a minha irmã, André Lustosa, falamos um pouquinho sobre coisas que passam na nossa cabeça. E hoje nós vamos falar sobre a culpa feminina, um pouquinho sobre a nossa percepção sobre isso. E esse tema veio de uma outra live que eu vou fazer na semana que vem, na verdade, essa semana, sobre a culpa feminina, desculpa, sobre a culpa feminina e a questão financeira, o quanto isso impacta lá no meu perfil do Instagram, que é esse @joanafinanças, tá bem? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu queria saber, energia da Germana tá em alta, então vamos lá, comece, Germana. O que você quer falar? Não, eu gosto de O que começar você com pensa sobre isso? Vamos lá. Nós vamos ouvir você, porque você hoje está na energia, assim. Se a gente ouve você, depois a gente fala. Não, gente, eu não tenho essa energia toda. É verdade. Não. Rapaz, então o que foi isso? Doida. Hoje o juízo tá no pé. Esse é o problema. Não é a energia, o juiz que tá no pé. Não, gente, a questão da culpa feminina. Mas tem energia também. Total. Eu tomei meu pré-treino para vir para a live. Não, gente, não, é brincadeira. Entendi tudo. Meu pré-treino que eu tomava tinha um nível de cafeína absurdo. Eu parei de tomar para não tomei não, eu tô brincando. Cuidado. Eu não tomei não, eu nem tomo. Sim, vamos lá. Aí, gente, eu acho que a questão realmente da culpa feminina, ela vem, né, de muito tempo, porque, na verdade, tudo é culpa da mulher. Se você for parar para observar, quando o filho é mal educado, quando a criança não sei o quê, é porque a mãe não educa direito. Quando a criança não estuda, é porque a mãe não educa direito. Agora, se o menino for maravilhoso, é mérito da criança, é mérito do pai, também não é mérito da mãe, né? Óbvio. Isso é uma coisa realmente muito complicada. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E eu acho que isso leva ao agravante que a gente se culpar por coisas que não cabem a gente, né? Exatamente. Como mulheres. Muitas vezes a gente se responsabiliza. Se a gente não tá no corpo padrão e tal, ela tá se culpando por conta disso. Se o casamento não tá dando certo, é culpa da mulher. Porque é a mulher que faz o homem. Entendeu? Gente, eu tenho uma história para falar sobre isso. Espero não causar problemas, mas assim, gente, eu que pedi divórcio, né, pro meu marido. E aí a minha família da minha mãe, né, tá do lado do meu ex-marido, porque foi eu que pedi o divórcio. Eu fiquei assim, gente, mas eu só quero ser feliz. E o meu ex-marido tá de boa, eu tô de boa, tá todo mundo de boa. Sim. Mas minha família tá tipo assim, cara, você não devia ter pedido divórcio, devia ter ficado junto e tal. E eu tô tipo assim, gente, a gente não tava feliz. Exatamente. Eu queria separar mesmo, tipo, pode ficar neutro, mas contra mim é um negócio meio estranho, né? Tá bom. Loucuras. A culpa da infelicidade nos relacionamentos também sempre é da mulher. Você nunca vai culpar os dois, o homem. Não, é da mulher. Entendeu? Se a mulher. A não ser que o homem tenha cometido um crime, tenha feito um negócio muito absurdo. Um crime, uma violência doméstica. Às vezes, até a violência doméstica, muitas pessoas falam que é culpa da mulher. Sim, que ela procura. Nossa, isso, a gente tem tantas frases sobre isso, que a mulher que é estuprada, ela tava com uma roupa curta, que a mulher que apanha é porque ela provocou. Ela foi estuprada porque ela deixou o homem excitado. Porque ela estava com a roupa inadequada. A carinha da André, a gente tem estatísticas mostrando que claramente que as mulheres com roupas normais, né, que não são curtas, não são muito expostas, também são estupradas do mesmo jeito. André, com certeza, a carinha da André. André, com certeza, tem muitas informações sobre isso, porque é a área de atuação dela. Vamos lá, Déia, fale sobre isso, sobre a culpabilização da vítima, neste caso em que a mulher
Na violência doméstica, seja na violência doméstica, nas questões de relacionamentos, tudo, a gente sempre culpabiliza a mulher. Por exemplo, isso não é só o Brasil, isso é uma estatística para o mundo. Então, eu estava vendo um programa falando sobre a Coreia, sobre a questão de feminicídio na Coreia, que às vezes eles desclassificam o feminicídio, como lá não tem o crime tem crime contra a mulher, mas eles desclassificam para poder dizer que eles não são um país que tem violência contra a mulher. Assim, pelo menos era a crítica desse vídeo, tá, gente? Eu tô reportando essa crítica. E nessa crítica, gente, acho que deve ter melhorado, aí a câmera estava suja. Então, nessa crítica, lá as meninas estavam falando, né? Teve um crime muito grave, onde o cara saiu para matar uma mulher. Ele estava com raiva do mundo e que resolveu que ia matar uma mulher. E aí, nessa crítica, o que ele fez? Ele virou e as mulheres estavam falando que elas achavam que elas tinham que se preocupar com a roupa, porque se elas são violentadas, a culpa é delas. Elas tinham que se preocupar com onde elas estavam, elas tinham que se preocupar com o horário que elas estavam na rua, tudo porque sempre a responsabilidade é da mulher. E aí elas descobriram que tinha uma nova modalidade, que elas tinham que se preocupar de, por exemplo, não ir ao banheiro, num karaokê, que é o negócio que eles têm lá, que aí tem um karaokê, que tem as salas privadas, que vai, geralmente grupos de jovens, eles vão ali, jovens adultos, para curtir, amigos de colégio, faculdade, pessoas de trabalho que estão ali. E ela assim, que a menina tinha ido ao banheiro e sofreu, né, um atentado contra a sua vida. Então, a culpa era de quem? Da menina. Ela assim, então, essa culpabilização, assim, antigamente... A culpa é dela porque foi no banheiro na hora errada. Isso. Não, ela estava falando, então a culpa agora é nossa. Mas, assim, a gente tem isso muito claro no Brasil. A gente precisou ter uma lei, que é a Mari Ferrer, para poder exigir que juízes, promotores e advogados se comportassem de forma adequada para não culpabilizar e piorar a situação de uma vítima de uma violência, por exemplo, sexual. Então, nisso, a gente percebe o quanto a gente tem assim a culpabilização da vítima pelo problema. Você tem nessas situações, você tem na maternidade. Se a mulher trabalha fora, é culpa dela porque a criança tem qualquer tipo de problema. Quando ela não trabalha e está dentro de casa, também é culpa dela porque ela não trabalha, o marido fica insatisfeito e vai atrás de outro. Então é culpa dela porque ela ficou em casa para cuidar dos filhos. Então tudo sempre é culpa da mulher. A mulher profissionalmente, muitas vezes ela não cresce tanto, principalmente aquelas que têm família e filhos. Porque na hora da sobrecarga, o menino precisa ir para o médico, deu problema na escola. Para quem que a escola liga e quem é que fica responsável para levar no médico? A mulher. Pouquíssimos são os casos que isso não acontece. Que a mãe, né? Então, o que a gente vê? Sempre a culpabilização. E a gente introjetou essa culpa. A gente se sente culpado porque está trabalhando e não está dando atenção aos filhos. Isso. A gente se sente culpado se a gente é assediado na rua. A gente se sente culpadas por tudo. Tudo é culpa nossa, tudo é responsabilidade culpada nossa. Porque chegou uma certa idade e ainda não cumpriu as coisas que a sociedade impõe, que é o casamento, filhos, uma profissão ascendente e tal. Ela é culpada, tudo ela é culpada. E ela traz isso para ela. E a gente traz essa carga para a gente que não é nossa. De se sentir culpado pelo que não é nossa culpa. Sim. E vem disso, né? Porque é mais fácil culpar a mulher do que tomar responsabilidade, né? Então, tudo é culpa da mulher. Não, a culpa, por exemplo, numa violência, é do homem, que ele trata a mulher como objeto e ele acha que ela estaria à disposição dele. A culpa é dele. A culpa não é da mulher. E a gente está vendo agora, eu estava vendo agora, acho que foi ontem, esses dias, né? Que parece que o tal do Ney Melequinha, para dizer outro nome, ele traiu de novo a mulher grávida. Não, foi a primeira vez, agora ele traiu de novo. Aí estavam responsabilizando. Vocês esperavam. Não, agora eu preciso fazer uma pausa. Não, calma, Joana. Calma. Vocês esperavam algo diferente de uma pessoa que se comporta repetidamente dessa forma? Não mesmo. Não, cara. No comportamento masculino padrão, a monogamia, de acordo com os métricas que nós temos hoje, ela é só para mulher. O homem não é monogâmico, ele não precisa ser, ele é perdoado.
Mas eu vou dizer uma coisa, o problema é que as pessoas tratam o Neymar como o menino Ney. O menino Ney é uma pessoa absolutamente sem caráter, absolutamente egoísta e que vive em função dele. Porque ele foi treinado assim, ele é um Peter Pan. Ele não foi criado para ser um adulto responsável. Assim, ele é uma pessoa extremamente, na minha opinião, eu acho ele péssimo. O meu afilhado, Bento, fica chateado que eu falo assim, que eu acho ele como exemplo de pessoa péssimo. Ele pode ser um excelente profissional, mas como eu não assisto futebol, não gosto de futebol, tem pelo menos 8 anos, para não dizer mais, que eu só vejo esse homem acidentado, sei o quê, machucado, que está de repouso fazendo farra, para mim ele é um péssimo profissional também. Essa é a minha opinião, né? Mas voltando lá. Então eu vi assim a culpabilização dela. E às vezes as pessoas não têm assim. Ela quer ficar naquela relação? Não sei. Ela podia sair também, não sei. Mas assim, em vez de ficar apontando o dedo para ela, em vez de estar falando assim, por que não apontam para ele? Por que tem que apontar só para ela? É ele que tá fazendo merda, não ela, né? Às vezes ela tem ainda essa ilusão, essa expectativa, porque as pessoas quando amam, elas e também tem as suas questões psicológicas não trabalhadas e não tratadas, então geram apegos emocionais. Então a pessoa ela não consegue às vezes perceber o tanto que aquela relação é tóxica e lhe faz mal. Em vez de ficar apontando o dedo, dizer que ela é vítima ou ela é culpada, ou ela é assim. Às vezes eles também têm uma relação aberta e ninguém está sabendo disso. Né? A gente tá acho que se tivesse uma relação aberta, talvez não tivesse tanto. Mas às vezes é o que eu falo sempre. Ninguém sabe qual foi o acordo deles ali. Ninguém sabe qual é o acordo deles entre 4 paredes. Eu realmente nunca pesquisei. Gente, o tema é a culpa feminina. Não é o Neymar. Que esteja exposto, mas assim, não tem. Mas o que eu quero dizer assim, então a gente está trazendo, nessa situação também, a culpa para a mulher. Claro. E ela não é a culpada. Quem não segura as coisas nas calças é ele. Com certeza. Né? As coisas nas calças é bom demais. Não segura mesmo. Então, assim, e aí a gente fica. Aí o que acontece nisso? A autocobrança é para ela. O que eu estou fazendo? Porque o pensamento que vem é o que eu fiz ou o que eu estou fazendo, que eu sou menos ou sou mais, que ele não se satisfaz só comigo. E a culpa não é dela. Mas não tem nada a ver com ela, né? O desejo dele não necessariamente tem a ver com ela, né? Assim, a gente gostaria, né? Que o desejo do homem que tá com a gente fosse só sobre a gente, mas não é assim que funciona. Bom, né? Seria ótimo. Facilitava e vice-versa. Outra coisa, né? Com relação às vítimas de violência. Eu conheço um caso que o cidadão, no primeiro casamento, foi extremamente abusivo. Extremamente abusivo. E no segundo, não. E essa mulher se cobra. Por que com ele era assim, com a atual ele não é? Meu Deus. Coitada. Então não, ela não tem nada a ver. Mas ela ainda se culpa. O que eu tinha de errado que fazia com que ele achasse que ele podia me bater, que ele podia me agredir verbalmente, fisicamente, e com a atual não. E quando tem não muito tem a ver com a ela. nossa história como sociedade, né? Muito a ver com a nossa história como sociedade, que é onde a responsabilidade de absolutamente tudo é da mulher, né? Então, tudo, tipo, se alguma coisa dá errado, é a mulher. A gente se responsabiliza pela emoção, pelo sentimento, pelo comportamento dos homens. Não é possível se responsabilizar pelo comportamento de qualquer outra pessoa, ou dos homens, ou dos filhos, ou dos familiares. Nada disso está no seu alcance, né? E a gente se responsabilizar, tentar se responsabilizar por isso é um absurdo, né? Eu atendo algumas clientes que elas têm dificuldade de descansar, então essa questão de deixar uma xícara na pia é impossível para algumas mulheres, porque existe a cobrança de que a casa esteja perfeita. E não são mulheres que são só donas de casa, são mulheres que trabalham fora, que têm empresa, trabalham muito, e elas precisam ter tempo de descanso. Exatamente. Então, quando tem filho, tripla, né? Do trabalho, de casa e dos filhos. É um negócio que é impossível ser saudável olhando para isso dessa forma, se responsabilizando 100% pela casa e pelos filhos e trabalhando fora. É impossível, gente. É impossível. Então, é super importante a gente olhar para isso e entender
o que é responsabilidade nossa, o que é da casa em comum de todo mundo, o que é do outro também, né? E começar a dissociar isso, separar, ó, isso aqui é meu, isso aqui é dele, isso aqui é da casa, isso aqui é da família. Você quer, mas sabe onde é que vem Dividir isso? as tarefas. Mas sabe de onde vem isso? Por que a gente está cuidando, assim, o tema do Enem do ano retrasado? Que veio o trabalho de cuidado invisível das mulheres. Por quê? Porque a sociedade entende que quem tem que ter este cuidado é a mulher. Por exemplo, gente, isso é estatística. Mulheres com câncer ou com filhos doentes, mulheres doentes ou com filhos doentes são abandonadas pelo parceiro. Sim. São abandonadas. Absurdo, mas é extremamente comum. Poucos casos. Qual é o percentual, irmã? Mais 50%. Eu lembro mais de 70, né? 50%. Mais de 50. Eu lembro que era um negócio muito alto. Era mais de 50%. Isso eu estou te falando uma estatística de uma pesquisa feita por uma médica acompanhando mulheres com câncer em 2020, 2019. Então, assim, o número é assim. E mulheres com filhos doentes também, o cara vai embora. O cara vai embora. E deixa a mulher com os filhos. E aí ele vai para uma nova relação, às vezes ele nem dá a questão do dinheiro e essa mulher se culpa. Por quê? Ela não conseguiu manter o marido. Achei a informação. Achou? 70% das mulheres com câncer são abandonadas pelos parceiros. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Mastologia, publicada em abril de 2023. Gente, 70. 70. E essa mulher ainda se culpa. Por que ela ficou doente? Ela se culpa por tudo. E não é nada de culpa dela. É o homem que é criado de uma forma que ele não tem que ter a responsabilidade, ele não tem que ter o compromisso. E essa mulher, quando é o inverso, ela desiste da própria vida, muitas vezes. Sim, para cuidar. Se abandona para cuidar, né? Ela se abandona para cuidar. E aí, ela se abandona para cuidar, e quando o cidadão fica bom, ele vai embora, às vezes também. E ela que se abandonou ainda tem que se reinventar para voltar. É um absurdo. Então, assim, é tudo muito, muito complicado, mas essa culpabilização, nós mulheres, né, a gente traz isso com a gente, que a sociedade coloca, e a gente tem essa mania de se culpar por tudo. E a Meleca, se você não tá bem para sua idade, ó, que aí vem, né, que agora o pessoal vem, você tem o preconceito com relação à idade, né, que tem o etarismo. Mas, assim, etarismo tem para novo, tem para velho, mas, assim, você tem tudo isso. Se você é novo, você tem que estar num padrão de como a gente falou na frente, tem que estar num padrão de beleza. Se você é velho, você não pode aparecer que tá velho. Se você tem cabelo branco, você tem que pintar. E aí vem todas as revoltas. Tem uma frase que eu tô vendo muito nas mídias, eu não sei de quem é, mas eu achei ela muito interessante, que, assim, a idade certa para uma mulher ser bem vista no mercado profissional é quando ela for um homem. Eu vi. Maravilhoso. Eu vi. Porque ou ela é muito nova, ou ela é muito velha, ou ela tá na idade de cuidar dos filhos. Ela não ou ela tá na idade da maternidade. Não tem idade em que ela esteja bem para ser uma boa profissional. Se você tiver uma disputa numa disputa de emprego, tiver um homem e uma mulher, vão optar pelo bom. Sim. Por conta disso, porque a mulher pode ter filho, porque a mulher ela é muito nova ou muito velha. E, gente, não faz nenhum sentido, né? Quando a gente para pensar, a gente precisa de um homem e de uma mulher para ter uma criança. Então, eu vou ser tinha que ser dividida. Eu vou ser pior para você. Não faz sentido. Pior para você. Sem uma mulher não existe humanidade. Porque o útero é da mulher. Sim. Mas... E hoje, biologicamente falando, eu já estava vendo uma amiga minha falando que você consegue, né, fazer uma reprodução até sem o esperma. Não sei disso, não. É clonagem. Ela estava falando. Mas o útero ainda é necessário. Não, meu filho, a mulher, se não tiver ela... Mas a questão principal, assim, que eu acho que o foco é a responsabilidade, quando se tem uma criança, então tá na idade da maternidade ou da paternidade, é dos dois,
Não é para ser só da mulher. Não faz sentido esse tipo de preconceito com relação à contratação de mulher. Só faz sentido quando a sociedade é tão desigual a ponto de que os homens abandonam suas mulheres para fazerem o cuidado, todos os serviços de casa da criança sozinho. Aí faz sentido, porque aí a mulher está sendo... Vou colocar muitas aspas nessa expressão, mas é quase uma escravatura aqui. A gente está falando de um trabalho não remunerado que demanda muito e atrapalha muito a carreira da mulher. Por isso que muitos países, principalmente no primeiro mundo, a gente tem até igualdade, que é onde a gente tem muito mais igualdade do que no Brasil, as mulheres continuam optando por não ter filhos. Tem licença de 2 anos, 5 anos, tem países que tem licença de 2 anos, estão discutindo licença de 5 anos para essa mulher poder ficar com a criança até ela entrar na idade escolar, para poder tudo, e mesmo assim eles não conseguem que as mulheres concordem. Por quê? Porque elas entendem que a responsabilidade vai ser delas. O cara pode ir embora, mas a responsabilidade vai ser delas para sempre. Elas não vão poder deixar. E se elas deixarem a criança com o pai, elas são culpadas. Isso eu já presenciei. Ah, não, porque você abandonou. Não abandonei, está com o pai. Por que o pai pode deixar com a mãe e não é abandono, mas a mãe não pode deixar com o pai e é abandono? Não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido. Mas é isso que a gente está falando, né? A culpabilização, ela vem dessa pressão da sociedade de achar que a mulher que tem o dever do cuidado, a mulher tem que ser uma super heroína, trazer os pratinhos todos ali manuseados, tem que dar conta de tudo, tem que ser perfeita, tem que estar com o corpo em dia, cabelo, maquiagem, tá com o trabalho, tem que estar trabalhando fora, tem que cuidar dos filhos, da casa, do marido, porque, gente, eu vou dizer como uma pessoa que foi casada, entre casamento e namoro foram 22 anos. É muito tempo. É assim, gente. Você administra, depois que você casa, você administra o seu trabalho, você administra, no caso, aí você administra o trabalho, o escritório, o seu trabalho pessoal, você administra assim, o trabalho, sua parte do trabalho, você administra a empresa, né, o escritório, você administra os filhos, escola, não sei o quê, você administra os empregados, né, empregada, não sei o quê, você vai administrar o empregado, você vai administrar a casa para a geladeira mágica, conhece a história da geladeira mágica? Que chega, o filho chega lá, abre a portinha, o marido abre a portinha, o companheiro, sei lá o que for, abre lá a portinha, tem tudo na geladeira, que eu tenho uma amiga que falou assim, gente, eu achava que a geladeira era mágica, até o dia que eu descobri que a minha mãe comprava tudo. E quando a minha mãe não tava, minha mãe adoecia, minha mãe não tava, faltava tudo. Porque meu pai a geladeira, a pia também é mágica, as louças, você coloca suja, elas aparecem magicamente limpas. Você administra a casa, ainda tem que cuidar. Quando você tem animal, você tem que cuidar do animal de estimação e ainda tem que dar atenção para o marido estar linda, maravilhosa, bem disposta, na hora que ele quiser, arrumada, maquiada. Gente, impossível. O homem só precisa levantar de manhã e trabalhar e voltar e tá ali cumprindo o papel dele na hora de ele e não precisa estar atraente. Né? Não precisa, e ainda tem mais, não existe pressão estética. Existe, hoje em dia existe um pouco mais, mas não existe no nível que tem para as mulheres, para os homens. Então, existe. Ele não precisa estar magro, não precisa estar malhado, não precisa estar gostoso, não. Não precisa picar o cabelo. Só tem que levantar o negócio. De resto, ele não tem nenhuma necessidade. Agora, gente, nós somos muito injustiçadas. Isso vem desde a Eva. A culpa é da Eva. A culpa é da Eva, adorei. Muito bom. Mas assim, então é isso. Então a gente tem toda uma pressão de tem que administrar todos esses pratinhos, tem que fazer tudo isso, tá tudo certo, tá perfeita, maravilhosa. E quando a gente não faz, a gente se sente culpada. E como é que a gente vai trabalhar isso? Na terapia, gente. Só gente, terapia. E aí outra coisa também. Eu já falei que eu não quero ter filhos aqui em outras lives. Que existe uma possibilidade de eu mudar de ideia, eu não tenho certeza absoluta, mas a chance é muito pequena. Eu acho muito difícil. Eu já tô chegando na idade que nem vai dar mais para mudar de ideia, né? Tá passando da fase. Mas, de qualquer forma, quando eu penso em ficar 6 meses sem trabalhar, me dá ansiedade de pensar. Quando eu penso em ficar 5 anos sem trabalhar, que vocês falaram, tem pessoal que pede 5 anos para cuidar das crianças. Eu não faria isso. Imagina eu me recolocando depois de 5 anos no mercado profissional, sem acesso aos clientes, sem a prática profissional. Não dá. O André, quando eu era casada, meu ex-marido, chama André,
O André, quando eu estava muito estressada com alguma coisa do trabalho, eu falava, vou parar de trabalhar, vou virar dona de casa, você vai me sustentar. Eu falava para ele, eu não dou uma semana para você mudar de ideia. Mas não dou uma, você fica triste. Você fica triste quando você não trabalha. Ele virava para mim e falava, quando eu estava muito triste, ele falava assim, você não tem uma reunião para marcar, você não tem um negócio de trabalho para fazer, porque eu fico feliz quando... Loucura, né? Eu fico meio depressiva quando eu não estou trabalhando. É meio louco isso. Mas assim, olha o preconceito da sua fala. Agora eu vou te dizer o preconceito da sua fala. Eu vou passar 6 meses, 2 anos, 5 anos sem trabalhar. Ao contrário do que você pensa, você vai trabalhar muito mais. Sim, não, eu tô falando sem trabalhar, eu tô falando de licença maternidade. Eu entendi, Joana, mas assim... Eu tô falando sem trabalhar na minha área de atuação. Sim, mas assim, só que você tá... Aí você para pensar que hoje em dia, nesses outros países que você não tem suporte, porque é muito caro você ter uma empregada, você ter qualquer tipo de coisa assim, o seu trabalho vai ser, sim, super sobrecarregado, porque você vai administrar a criança e administrar a casa para cuidar das coisas dela. Mesmo que haja divisão de tarefas, como você vai estar com a criança, vai sobrar as coisas da criança para você. E ao contrário, não é que você, assim, e você administra não sei o quê. Conheço muito, nós mulheres, por exemplo, advogadas, a gente precisou de uma lei que é muito recente, tá? Para a gente ter direito à licença maternidade, porque muitas advogadas recém-paridas, desculpa essa expressão para quem não gosta, mas que foram mais recentemente, com 30 dias estavam voltando para trabalhar, porque juiz não adiava audiência. Sim. Então, assim, aí olha o nível de pressão sobre essa mãe, sobre essa mulher profissional. Então, assim, eu acho assim, eu entendo tudo, porque eu passei por todas essas coisas, de não trabalhar, de enlouquecer, porque estava só cuidando de menina e casa, mas só que a sobrecarga de trabalho é exaustiva. E não, cuidar de filho, cuidar de casa... Isso é uma coisa muito clara para mim. O meu trabalho tem horário para começar e para terminar. Cuidado de casa e cuidado de criança, não tem horário para começar, não tem horário para terminar, e na hora que precisa, você tem que largar tudo e fazer. Acabou. Por isso que eu falo, quando a mulher fala para mim que ela não quer ser mãe, eu não condeno. E quando a mulher fala para mim que quer ser mãe, eu falo assim, acho ótimo, mas você tem que tirar a romantização da maternidade. As pessoas assim, você é contra... Não, eu sou mãe, tenho 2 filhos, se casasse com uma pessoa legal, teria mais filhos, não tenho nenhum problema. Não tenho nenhum problema de ter filhos, mas eu não tenho a romantização da coisa, porque assim, é um serzinho que a responsabilidade é sua. Esteja o pai presente ou não esteja, não interessa. Você botou no mundo, a responsabilidade é sua também. E é uma responsabilidade, um trabalho que é da hora que a criança nasceu até a hora da sua morte, ou da morte dele se ele for antes de você. Acabou. Sim, verdade. Gente, já estamos indo para 30 minutos. Acho que a gente precisa concluir. Eu estou vendo a carinha da Germana ali olhando para o relógio, tipo, estão passando muito do tempo que a gente disponibilizou para isso. Então, vamos lá. A gente não quer ter lives muito grandes, porque a gente sabe que fica cansativo, mas esse é um tema que movimenta muito a gente emocionalmente, porque a gente já viu muita coisa, né? A gente já passou por muita injustiça, a gente já viu muita coisa injusta também. Por mais que a gente saiba que tem pessoas que têm mais cuidado com isso, ainda assim a nossa sociedade é muito machista. Então a gente tem muita injustiça o tempo todo. Obrigada por assistir, curte, compartilha, segue a gente. Não se culpem. Não se culpem, façam terapia se não conseguirem não se culpar. Façam terapia. E semana que vem estamos aqui no mesmo horário, no mesmo dia. Até mais, gente. Até mais. Tchau. Beijo. Tchau.